professora Fernanda Oliveira e hoje darei uma aula sobre evolução, especialmente para o 9º ano. Mas o que é a evolução? Evoluir é transformar, mudar. A evolução dos seres vivos é o processo do desaparecimento ou do surgimento de novas espécies devido à variabilidade genética. Esse processo é muito lento e pode levar até milhares de anos. Por isso é difícil de acompanhar o processo de evolução. Aqui é uma imagem clássica. Quando se fala em evolução, a gente já associa logo à evolução dos seres humanos, onde a gente vê a espécie humana desde o início até os dias atuais. É um assunto muito divertido, porque leva a gente a momentos da nossa história, leva a gente a compreender como é que estamos aqui hoje, as características que adquirimos ao longo da evolução. Entende-se por evolução a adaptação dos seres vivos às alterações ocorridas no meio ambiente. Esta adaptação foi bastante discutida no século XVIII, pois acreditavam numa doutrina chamada fixismo. Esta dizia que as espécies eram criadas pelo Senhor Divino, assim são sob forma imutável, não podendo assim evoluir. Apesar de Lamarck apresentar a primeira teoria a fim de explicar o evolucionismo, foi Charles Darwin, no século XIX, quem provocou inúmeras discussões e indecisões acerca do fixismo, fazendo com que admitissem as transformações ocorridas nos seres vivos por causa das alterações do meio ambiente que acontece constantemente. Os fósseis, a partir deste período, tornaram-se importantíssimos para o estudo evolucionista, já que podem comprovar a evolução de inúmeras espécies de seres vivos, apresentando organismos simples de um determinado período que aparecem em outro com características mais complexas, mostrando as alterações ocorridas ao longo do tempo. Algumas teorias, a gente analisando hoje, até parece brincadeira, mas elas foram importantes porque deram pontapé nessa discussão. Por muito tempo acreditava-se que um Deus criava tudo e todos e nada modificava. Mas ao passar do tempo foi analisando que algumas espécies não existiam mais, que outras espécies modificaram algumas características. E foi aí que realmente se comprovou a evolução das espécies dos seres vivos. Como já falamos um pouquinho, o fixismo era a ideia que tudo que temos hoje era igual sempre, que não sofriam ou não sofreram alteração nenhuma. Já Lamarck, ele trouxe a discussão sobre a ideia do uso e desuso. Se você não usasse algum órgão seu, alguma característica sua, ela iria desaparecer. Enquanto outra, quanto mais você usasse, mais iria se desenvolver. Seria mais ou menos assim. Alguém que hoje vai à academia, malha, trabalha braço, perna, ali vai desenvolver aquele órgão e essas características seriam passadas a seus descendentes. Já Darwin iria falando da variabilidade, da seleção natural, da adaptação. Aqui nós temos um exemplo clássico, não foram eles que usaram esse exemplo, foi um exemplo didático, mas que a gente encontra facilmente aí e que nos explica a diferença sobre as ideias de Lamarck e as ideias de Darwin. Aqui nós temos as girafas, onde Lamarck defendia que aquele órgão, que nesse caso aqui fala do pescoço da girafa, a girafa tendo necessidade de esticar para se alimentar, iria desenvolvendo mais. Isso explicaria o fato delas terem esse pescoço comprido. Já Darwin, ele defendia que as características, as espécies que estavam mais adaptadas àquele meio, é que iam se sobressaindo, portanto, que iriam dando continuidade. Que seria o caso. Ali está mostrando 3 girafas, onde uma não se adaptou pela altura, não conseguia se alimentar, desapareceu, não deixando assim descendentes, e as outras com o pescoço mais longo, que já teriam facilidade em se alimentar, continuaria viva, dando origem a seus descendentes. Então, hoje, a gente já sabe que a evolução existe, os fósseis são as nossas maiores evidências. Antes das teorias evolucionistas, os fósseis só eram vistos mesmo como os restos de vestígios de seres que viveram há algum tempo. Hoje não, eles são evidências, né, sobre como esses seres vivos viviam antigamente, quais os hábitos que eles tinham, e aí trouxe realmente evidências aí da evolução. Além do estudo dos fósseis, né, nós temos as provas embriológicas, onde mostra, por exemplo, por que se fala muitas vezes equivocadamente, essa é uma fala errada,
que o ser humano evoluiu do macaco. Isso, né, em algum momento aí alguém soltou essa fala, mas é equivocada. Sabemos hoje que nós temos algum ancestral em comum, né? Nós temos aí um desenvolvimento bem parecido, mas viemos de um ancestral em comum. Não somos descendentes do macaco, até mesmo porque se fôssemos, eles não existiriam mais. Então nós temos aí, né, provas embriológicas de várias espécies aí que em algum momento se encontram lá na evolução, os órgãos vestigiais, né, que são órgãos que demonstram que em algum momento nós precisávamos deles, hoje nem tanto. Nós temos aí como exemplo os dentes siso, né, que são aqueles dentes que nascem por último, são considerados órgãos vestigiais de algum momento na história onde nós precisávamos comer alimentos crus, como as carnes, né, as caças. Nós temos aí o apêndice, né, que também é considerado um órgão vestigial, onde em algum momento também na nossa digestão ele foi mais útil do que hoje. Nós temos aí a questão da anatomia comparada, né? Se a gente olhar o nosso braço, por exemplo, a gente vai ver que nós temos ossos bem semelhantes ao de outros animais. E temos evidências moleculares, que já seria algo voltado para o nosso DNA, onde encontra, né, ali evidências desse nosso parentesco evolutivo com outras espécies. Então, o que são os fatores que vão provocar, né, esses fatores aí evolutivos? As mutações, né, as migrações, né, uma espécie pode migrar para outro local e não se adaptar àquele local e desaparecer, por exemplo. E nós vamos ter aí os tipos de seleção, que é a direcional, onde o fenótipo extremo é favorecido, a estabilizadora, o fenótipo intermediário é favorecido, a sexual, onde seu diferencial é favorecido, e a especiação, que é o mecanismo que teria a formação de novas espécies. E aqui são as evidências, né, que a evolução realmente existe e ela acontece, né, como a gente já falou um pouquinho, os fósseis, os órgãos vestigiais, as analogias. Né, aqui está dando um exemplo aí de seres que a gente acha tão diferente, mas quando a gente analisa tem bastante características em comum. As estruturas homólogas, né, aqui está o nosso braço e uma nadadeira de uma baleia, né, a gente analisando os mesmos ossos que eles têm, nós temos. Isso aqui é uma evidência que nós somos também descendentes de algum ser em comum. E aí falando mais um pouquinho sobre as evidências moleculares, né, que é quando encontra ali o mesmo código genético nessas espécies, e as evidências celulares, que no caso a gente exclui os vírus que não são seres vivos, né? Mas todos os outros seres vivos aí, né, demonstra que surgiram a partir de um ancestral em comum. Então a gente vai ficando por aqui, falamos um pouquinho mais sobre evolução. Acompanhe as próximas aulas para estar aí continuando com o seu aprendizado. Se não ainda está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos e familiares. E não esqueça de deixar seu like nessa aula.